Para jovens, é um prazer poder estar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. A nossa aula hoje é uma avaliação, ok? Vamos começar nossa aula com algumas ideias. Como podemos nos avaliar? Como o senhor espera que nós nos avaliemos? A ideia de ter uma avaliação frequente, ela é determinante para o nosso progresso. Sem uma avaliação frequente, é impossível nós crescermos rumo à eternidade ou qualquer outra coisa. Se fazemos uma meta agora e só vamos avaliar ela no final do ano, provavelmente nós não cumpriremos nossas metas. As avaliações, se elas são frequentes, elas têm o poder de nos ajudar a reavaliar aquilo que nós podemos melhorar e qual ênfase dar para que nós possamos continuar com os nossos projetos e nossas metas. Vamos usar duas escrituras nas próprias escrituras que nos ensinam bem a respeito de como podemos nos avaliar. A primeira escritura é em Lucas 2, no versículo 52. E nossa avaliação é com o Salvador Jesus Cristo. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e graça para com Deus, e graça para com os homens. Essa é uma boa maneira de nós nos avaliarmos, ok? Nossa sabedoria, nossa estatura, conforme nós estamos crescendo, ok? Se nós estamos crescendo com os olhos voltados para Deus e não deixando também a sabedoria secular. A outra escritura que nós podemos utilizar para avaliação, Alma nos deixou essa escritura muito sábia. E agora, eis que vos pergunto, meus irmãos da igreja, haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado essa poderosa mudança de coração? E essa escritura é um ótimo medidor de avaliação. Crescer espiritualmente para Deus, receber a imagem de Deus, quando nós adquirimos seus atributos, nós começamos a nos tornar mais semelhantes a eles. E com isso, nós mudamos nosso coração, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e como nós nos portamos ou como nós agimos quando estamos em segredo ou quando estamos com os outros. A mudança de nosso coração, ela é necessária. Essa escritura é uma boa escritura para que nós possamos saber se estamos realmente mudando. Nós vamos avaliar três princípios. O primeiro deles é o próprio sacramento, ok? Nós estudamos sobre as orações sacramentais durante este período, tá? E nós vamos falar um pouquinho a respeito delas. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês algo sobre o sacramento, né? Primeiro vamos pegar em Doutrina e Convênios 20, tá? Não, Doutrina e Convênios 59. Em Doutrina e Convênios 59, ele está falando sobre o dia do Senhor e sobre o sacramento. E no versículo 8 ele diz assim: oferecerás um sacrifício ao Senhor teu Deus em retidão. Sim, um coração quebrantado e um espírito contrito. Ele, depois dos sacrifícios que foram oferecidos pela antiga Israel, quando o Senhor esteve aqui, tá? Em terceiro Nef 11, tá? Ele esteve aqui neste continente. Ele falou que o único sacrifício aceitável seria um coração quebrantado e um espírito contrito, um coração despedaçado por causa de nossos erros, totalmente arrependido, e um espírito desejoso para aprender mais sobre nossa salvação. Mas para que mais plenamente te conserves limpo das manchas do mundo, irás à casa de oração e oferecerás o teu sacramento no meu dia santificado. É muito interessante, né? Que nós vamos para tomar o sacramento e o Senhor, nessa escritura, pede que nós ofereçamos o nosso sacramento. Vamos ver o que o Senhor fala a respeito disso. O que que nós podemos fazer para oferecer o nosso sacramento? Porque, em verdade, este é um dia designado
para descansar de teus labores e prestares devoção ao Altíssimo. Contudo, teus votos serão oferecidos em retidão todos os dias, em todos os momentos, não somente na hora de tomar o sacramento, não somente durante a reunião sacramental, não somente durante o domingo, todos os dias em retidão, todos os momentos, todos os dias da semana. É isso que o Senhor espera, que nós ofereçamos retidão todos os dias. Este é um bom sacrifício que nós podemos oferecer para o Senhor, retidão a cada dia. Lembra-te, porém, que no dia do Senhor oferecerás as tuas oblações, os teus sacramentos, confessando teus pecados ao perante o Senhor, né? Então, se a gente clicar aqui, clicar em oblação, ele diz assim: oferta de tempo, talento, bem e serviço a Deus e ao próximo. Este é um bom sacrifício que nós podemos oferecer para o Senhor. Nosso tempo, nosso talento, nossos bens, nosso serviço a Deus. O Senhor espera que nós oferecemos isso, não somente no domingo, mas durante toda a nossa semana. E assim, as bênçãos do sacramento podem ser derramadas sobre nós. Gostaria de compartilhar algumas declarações a respeito do sacramento. E o elder Mary G. Ballard disse o seguinte: queremos que todo santo dos últimos dias vá à mesa do sacramento, porque esse é um lugar para a autoavaliação, para o seu autoexame, onde podemos aprender a corrigir nosso curso, endireitar nossa própria vida, harmonizando com os ensinamentos da igreja e com nossos irmãos. Pensem nisso, né? O sacramento é um lugar de autoavaliação. Podemos nos autoavaliar antes, podemos receber o perdão de nossos pecados, podemos ter um crescimento extraordinário depois de que nós tomamos o sacramento, tá? Vamos aprender um pouquinho mais sobre o sacramento. Olha o que o Elder Costa, ele nos ensina. É uma bênção, é um privilégio participar do sacramento. O sacramento é um momento solene, sagrado e espiritual. E aí ele nos dá um conselho de nós lermos e meditarmos sobre a bênção patriarcal. O Senhor tem seu próprio tempo. O sacramento é o tempo do Senhor para nos ensinar sobre a expiação. É o tempo de recebermos revelação a este respeito. É o tempo de bater, é o tempo de pedir, é o tempo de receber este conhecimento. Tempo de reverentemente implorar a Deus por este conhecimento. Se assim o fizermos, assim o receberemos. Pensem só, esse é um tempo para nós aprendermos mais sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo. Quem entre nós não fere seu espírito por palavra, pensamento ou ação, de um domingo para o outro, muitas vezes fazemos coisas das quais nos arrependemos e desejamos ser perdoados. O método de obter perdão é arrependemo-nos de nossos pecados. Procuramos aqueles a quem ofendemos ou contra quem transgredimos. Procuramos aqueles a quem transgredimos, a fim de obter perdão. Aproximamo-nos depois da mesa sacramental, onde, se estivermos sinceramente arrependidos e nos encontrarmos na devida condição, seremos perdoados. Nossa alma será espiritualmente curada. Sou testemunha disso, Elder Ballard, de que há um espírito presente na administração do sacramento, que aquece a alma dos pés à cabeça. Sentimos as feridas do espírito serem curadas e os fardos serem aliviados. Consolo e felicidade advém à alma que é digna e que realmente é desejosa de partilhar deste alimento espiritual. Precisamos estar dignos, precisamos estar arrependidos, precisamos estar desejosos de partilhar este alimento espiritual. Ele ensina a fórmula do que nós precisamos fazer para que nós possamos não apenas renovar todos os convênios que nós já fizemos, mas também receber perdão de nossos pecados, ok? Então, essa é a sua autoavaliação, né? A autoavaliação inclui você saber o que você aprendeu durante todo este tempo, tá? Que nós temos o seminário e agora com algumas coisas que eu falei.
a respeito do sacramento? Esta é a primeira pergunta que eu gostaria que você pudesse compartilhar. O que você tem aprendido sobre o sacramento durante as aulas do seminário, durante o domingo, tá? Gostaria de, antes de passar para o segundo tópico, estudar junto com vocês uma das orações sacramentais de Doutrina e Convênios 20, tá? A partir do versículo 77, ele vai falar a respeito da bênção do pão. Você pode analisar a bênção do pão, ok? Que bênçãos você tem ao tomar o sacramento a cada semana, ao tomar o pão, ok? Que convênios você renova? O que que o Senhor promete para você? Isso seria um bom estudo ao estudar a Doutrina e Convênios 20 e 77. Ponderar sobre essas perguntas, como diz aqui, ó. O que o Pai Celestial promete? O que você promete para Ele? Que atitudes que demonstram, as atitudes que demonstramos ao tomar o sacramento, que atitudes temos? O foco central é Jesus Cristo? Quais são algumas das experiências espirituais? Qual que é o foco que você tem ao participar da reunião sacramental? Seu foco são as mensagens no Instagram? Seu foco são as mensagens no Facebook ou no próprio WhatsApp, olhando as mensagens que alguns mandam. Se este é seu foco, imagina só como deve se sentir o Salvador Jesus Cristo. Ao talvez eu e você não compreendermos muito bem que convém estamos eh, renovando, sendo que eu estou no meu celular. Será que eu realmente estou renovando algum convênio? Será que o Senhor está feliz? Será que eu estou recebendo perdão dos pecados? Sendo que meu foco nem é isso. Meu foco ao tomar o sacramento é ter o coração quebrantado, o espírito contrito, é ter perdoado, é estar me perdoando, é estar buscando o perdão tanto das pessoas que eu ofendi, quanto de Deus. Olha só o que ele diz lá: ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho, e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho. Ao renovarmos nosso convênio, estamos desejosos de tomar sobre nós o nome de Cristo, servir de testemunhas de Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, aonde eu me encontre. Eu tomo o pão em lembrança do corpo de Cristo. Eu estou comprometido a guardar e recordar sempre dele, a guardar seus mandamentos. Se eu estiver comprometido com isso, o Senhor diz que eu posso ter sempre consigo o seu Espírito. O que você tem aprendido sobre o sacramento durante toda a sua vida e durante as aulas e agora? Ok? Gostaríamos que você pudesse compartilhar conosco o que você tem aprendido sobre esta importante ordenança que nós fazemos elas repetidas vezes. Essa é a única ordenança do Evangelho, que nós fazemos ela mais de uma vez. Todas as ordenanças nós só fazemos ela uma vez. O sacramento nós fazemos todas as semanas. A próxima coisa que nós gostaríamos de avaliar é o seu desejo de seguir o profeta vivo, ok? Segundo Crônicas 20:20 ensina o seguinte: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Nossa crença em Deus nos traz segurança, saber quem nós somos, de onde é que nós viemos, por que que nós estamos aqui. Isso nos traz segurança. Conhecer o plano do Senhor nos traz segurança. Como eu sou feliz por conhecer esse plano maravilhoso, o plano de misericórdia, o plano de redenção, o plano de salvação. Este é um plano de amor que Deus concedeu e estabeleceu para que eu e você
pudéssemos ter sucesso por meio dos convênios que nós fazemos com Ele. Nós podemos ter felicidade. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Se nós queremos prosperar, tanto financeiramente quanto espiritualmente, crede em seus profetas e prosperareis. O profeta nos dá a direção, aquilo que o Senhor fala por meio de seu profeta. É desta maneira que o Senhor trabalha. O Senhor nesta terra trabalha por meio de seus ungidos. O profeta fala em nome do Senhor. Nas conferências e em outras ocasiões, também os profetas falam como se o Senhor estivesse falando. Não importa se é pela minha própria boca ou pela voz de meu servo. Ele diz que é o mesmo. Olha só o que diz em Doutrina e Convênios 1, no versículo 38 e no versículo 39. O que eu, Senhor, disse está dito e não me desculpe. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz, ou pela voz de meus servos, e eu colocaria os profetas. É o mesmo. A voz do Senhor é igual à voz do profeta. A voz do profeta é igual à voz do Senhor. Não importa, é a mesma coisa. Ok? Nós já vamos falar um pouquinho a respeito desta última conferência geral, Doutrina e Convênios 21. Essa sessão foi dada no dia 6 de abril de 1830, no dia da restauração. E olha só o que ele fala. Portanto, seja vós, ou seja a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir. A gente está falando do profeta, presidente Nelson. À medida que ele o receber, andando em toda a santidade diante de mim, pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Paciência conosco, fé em Cristo, fé nos profetas, paciência conosco. Algumas coisas que os profetas vão ensinar, nós não conseguiremos aplicar rapidamente, ou aplicaremos e não daremos constância, ou aplicaremos e erraremos. Então, paciência ao aplicar aquilo que o Senhor ensina por meio dos profetas, porque assim fazendo as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Que grande bênção! Se nós aplicarmos as palavras dos profetas, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. O Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e se fará tremer os céus para o vosso bem e a glória de vosso nome. Essas são algumas das bênçãos que recebemos por seguir o profeta vivo. Olha só o que o presidente Nelson, nesta conferência, nos ensinou. Opa, eu estou noutra, espera um pouquinho. Essa é a conferência de abril de 2022, né? Aqui nesta última conferência, o Senhor nos lembrou a respeito de algumas coisas. A primeira coisa, o Senhor pediu para que nós pudéssemos relembrar o discurso de sede pacificadores. Depois, o presidente Nelson nos incentivou a buscarmos ter caridade e santidade, a frequentar o templo para obter santidade, ok? Precisamos cada vez nos tornar mais puros. Precisamos tornar aquilo que Deus precisa que nós nos tornemos. Ele nos aconselha a passar mais tempo no templo. Quanto tempo você passa no templo? Uma vez a cada 3 meses? Uma vez a cada 2 meses? Ele diz, mais tempo. Trabalhe pela história de seus próprios familiares, ok? Essa é uma das coisas que o presidente Nelson falou. Eu vos convido a tomar medidas proativas para que aumentem sua confiança no Senhor. Ele disse claramente: o Senhor está se preparando para voltar, que possamos também nos preparar para recebê-lo. Que discurso extraordinário. Então, minha segunda pergunta, e ela vai envolver duas perguntas. O que eu tenho aprendido com o presidente Nelson? Na mesma pergunta, o que eu sinto a respeito daquilo que ele tem ensinado?
ok? Vamos agora para terceiro pedido, tá? Na avaliação, para o terceiro princípio, não pedido, né? O Senhor espera que todos nós compartilhemos o Evangelho. Tem algumas sessões que nós estudamos, a sessão 18, que fala sobre o valor das almas, e a sessão de 30 a 33, o Senhor chama diversos missionários e fala que a coisa de maior valor será pregar o Evangelho, tanto para mim quanto para você. A coisa de maior valor é trazer almas a Cristo, né? E ele fala do valor das almas, né? Quão grande é o valor das almas à vista de Deus. E se trabalhares todos os vossos dias pregando arrependimento, me trouxerdes apenas uma só alma, a sua própria alma. Quanta alegria você sentirá no reino de Deus, por ter trabalhado incessantemente por sua própria alma. Ainda mais se nós levarmos mais almas. Este é o mandamento profético. Precisamos nos preparar para trazer almas a Cristo, ok? Na conferência de abril de 2022, o presidente Nelson, ele disse o seguinte: antes eu gostaria de ler uma escritura do próprio Salvador, Mateus 28, versículo 19. O Salvador traz o mandamento e dá uma promessa maravilhosa. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ajude os meus filhos a fazerem convênios e depois fazerem ordenanças, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha só que promessa. Se nós fizermos isso, e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que promessa maravilhosa. O Senhor tem a promessa com aqueles que foram, defenderam o seu nome, pregaram o seu evangelho e continuam ativos no reino, fazendo estas mesmas coisas. O Senhor vai estar com eles. O Senhor vai estar comigo, o Senhor vai estar contigo. Essa é uma promessa do Senhor. O Senhor continuou ensinando por meio de seu profeta. Temos a sagrada responsabilidade de compartilhar o poder e a paz de Cristo com todos os que estiverem dispostos a ouvir e permitirem que Deus prevaleça em sua vida. Ele continua ensinando, afirmo categoricamente hoje que o Senhor pediu a cada rapaz digno que se prepara e sirva uma missão. Para os rapazes santos dos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade do sacerdócio. Vocês, rapazes, foram reservados para esta época em que a prometida coligação de Israel está em andamento. Ao servirem uma missão, vocês desempenham um papel crucial neste acontecimento sem precedentes. E para vocês, moças, jovens, capazes, a missão também é uma oportunidade poderosa, porém opcional. Amamos as missionárias e as acolhemos de todo o coração. Sua contribuição para esse trabalho é maravilhoso. Orem para saber se o Senhor deseja que sirva. É opcional depois da oração. Convido todas as moças a orarem e a terem uma experiência. Se o Senhor espera que você sirva uma missão de tempo integral, e se o Senhor espera, vá, você fará uma grande contribuição. Esta obra é maravilhosa, ela muda você. E quanto mais muda você, e quanto mais você se aproxima do Salvador Jesus Cristo, mais você traz pessoas para o reino. Quanto mais nos aproximamos, mais podemos ajudar os outros também a se aproximarem. Esta é a terceira pergunta. O que eu tenho feito para me preparar para ser um instrumento na mão de Deus, um missionário de tempo integral? A missão mudou minha vida. Como eu sou grato pelo serviço missionário que eu fiz há longo tempo, né? Quando tinha 19 anos. Minha esposa também fez missão quando tinha 21 anos de idade. Depois fomos chamados para ser um casal que cuidaria de missionários, presidentes de missões, líderes de missões, como eles chamam
atualmente. Isso foi uma grande bênção. Ver centenas de rapazes e moças maravilhosos que deixaram sua casa, seus estudos, sua profissão e serviram ao Senhor numa missão de tempo integral. Minha vida foi mudada por causa disso. A vida desses jovens foi mudada e centenas de pessoas a qual sua voz chegou e tocou por meio de seu testemunho. Que Deus possa abençoar. Avalie como está estas coisas em sua vida. Como está o sacramento? Como eu me sinto a respeito dele? Como está o trabalho missionário? Como eu tenho me preparado para o serviço missionário em minha própria vida? Ok? E qual o meu desejo de seguir o profeta de Deus? Como eu me sinto com relação às profecias? Como eu tenho me preparado para a segunda vida? Avalie isso, ok? Só assim você vai ter saber como está o seu progresso rumo à eternidade. Além de avaliar isso, você tem que responder as perguntas, as três perguntas que nós fazemos. Sei que Deus vive, sei que esta é a sua igreja, sei que Ele nos ama profundamente, por isso Ele chamou profetas, videntes e reveladores. Ele quer que todos saibam a respeito disso, por isso precisamos ser missionários de tempo integral. Deus os abençoe, esta geração maravilhosa, esta geração eleita que são vocês. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.